Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Professor Lau. Dando continuidade à nossa série de programação, na aula de hoje vamos aprender sobre variáveis. Vamos lá! Então vamos dar início à nossa aula com algumas definições. Primeiramente, o que são variáveis? Variável é um elemento nomeado à linguagem, associado a um tipo de dado, capaz de armazenar um valor que pode variar ao longo da execução do programa. Em outras palavras, é como se você rotulasse algumas cestas que coubessem somente alguns tipos de dados. Aqui, por exemplo, nós temos a primeira cesta, cabe um valor numérico, a segunda cabe um caractere, a terceira cabe uma cadeia de caracteres, e isso a gente vai ver mais adiante nos exemplos. E o que seria a declaração de variáveis? Declaração de variável é a instrução responsável por criar um identificador associado a um tipo de dado, reservando um espaço lógico para armazenamento de valores durante a execução do programa. Em outras palavras, é declarar quais são as cestas rotuladas de dados que serão usadas. Para declarar variáveis, tem algumas regras. Tipo, as variáveis não podem ter qualquer nome. Elas devem usar as letras minúsculas, as maiúsculas de A a Z, o traço inferior, também chamado de underline, algumas pessoas chamam de underline, mas o nome em português é traço inferior, os números de 0 a 9, e ela tem algumas restrições. Ela não pode iniciar com um número, então não pode ser começar com um número, não pode ter símbolos de pontuação, nem caracteres acentuados e muito menos espaços. Para a gente ver como isso funciona, vamos a alguns exemplos. Aqui, por exemplo, nós temos a declaração de uma variável do tipo lógico, cujo nome é variável lógica e o valor inicial dela é verdadeiro. Uma variável lógica pode conter valores lógicos, ou seja, verdadeiro ou falso. E aqui embaixo eu escrevo um texto, variável lógica, e escrevo o valor dela, que nesse caso aqui, como eu inicializei com verdadeiro, vai mostrar verdadeiro. Da mesma forma, se eu colocar o valor falso e executar, ela mostra o valor falso. Então aqui um exemplo de variável lógica, de declaração de variável lógica. Já uma variável do tipo inteiro armazena números inteiros. Aqui no caso eu declarei uma variável do tipo inteiro, com o nome variável inteira, e o valor inicial 7. Aqui eu vou imprimir o valor dela. Aqui ele imprimiu 7, eu posso mudar o valor, por exemplo, 42. Ele vai imprimir o valor 42 e, como eu disse, inteiro só serve para números inteiros. Números com vírgula, a gente tem que usar a variável do tipo real, que imprime valores com vírgula, valores reais, né? Aqui faltou dizer que o separador decimal do Portugal é o ponto e não a vírgula. No caso aqui é o tipo real, o nome é a variável real e o valor inicial dela é 3,14, o número do π. Aqui a gente vai imprimir o valor dela, variável 3,14, eu posso botar um outro valor aqui, 7,42, por exemplo. Ela vai imprimir também. Um outro tipo de variável é a variável do tipo caractere, que aqui o nome é variável caractere e que tem a letra L, e que aqui a gente vai imprimir ela com o valor. Aí eu posso botar um outro valor aqui, o L de Lau, o A de Lau e o U de Lau. Então eu imprimi cada um dos caracteres um por vez. Se eu quiser imprimir uma cadeia de caracteres, tem o tipo de variável cadeia, que nesse caso aqui vai ser inicializado com inscreva-se no canal, inclusive fica a dica aí. E se eu imprimir aqui, vai aparecer inscreva-se no canal. Aqui eu posso colocar outro, né? Professor Lau. Vamos imprimir aqui e veja que ela tem o valor inicial impresso. Voltando aqui, vamos agora a um exemplo prático, que seria perguntar qual o seu nome e vamos ver como é que é o fluxograma. Então, como a gente já viu fluxogramas, tem um início e um fim. Aqui a gente vai perguntar para o usuário qual o seu nome. Aqui tem um novo bloco do fluxograma, que se você olhar ele parece um teclado estilizado, né? Meio de ladinho assim, né? Você vê que parece um teclado.
Então aqui ele vai ler uma variável chamada nome do usuário e vai mostrar olá e o nome do usuário que o usuário digitou. Vamos ver como é que é a programação desse código aqui. Vamos ver aqui o exemplo prático. Então eu tenho a variável do tipo cadeia, nome do usuário. Eu escrevo qual o seu nome. Aí eu chamo uma nova função, um novo comando chamado leia, que ele vai ler a variável que eu coloquei aqui. Nesse caso é o nome do usuário. E eu vou escrever olá. Reparem que eu tenho uma vírgula aqui para separar essa parte que é texto fixo nessa parte que é a variável. Tenho outra vírgula para botar a exclamação. Vamos executar ele aqui. Qual o seu nome? Professor Lau. Eu apertei Enter e reparem que ele mostrou olá, professor Lau. Se eu quiser botar o meu nome verdadeiro, que é Laurence, ele botou olá, Laurence. E você pode executar aí na sua máquina, no seu computador, no seu tablet, enfim, no seu celular. E você vai ver que, independente do valor que foi digitado, ele vai dar oi para a pessoa que quer. Claro que aqui eu botei olá, mas se você quiser colocar, por exemplo, oi, ele bota aqui Lau. Ele mostra oi, Lau. Então isso aqui é o primeiro passo para a gente fazer leitura de dados, né? Que é a função leia. E para a gente verificar se a gente entendeu realmente esse contexto, esse conceito, vamos ao exercício, que é basicamente você vai ler o sobrenome do pai, o sobrenome da mãe, o nome do filho e vai mostrar o nome completo do filho. Por exemplo, o sobrenome do pai é Souza, o sobrenome da mãe é Silva e o filho se chama Pedro. O resultado esperado é Pedro Silva Souza, na ordem dos sobrenomes, né? Então vamos lá, para a gente ver como é que é o exercício. Aqui eu tapei para não ficar fácil, né? Vamos executar ele aqui. Sobrenome do pai. Sobrenome do pai então é Souza. Souza. Sobrenome da mãe, Silva. E o nome do filho é Pedro. E ele vai mostrar Pedro Silva Souza. Então o que a gente vai combinar agora? Você vai pausar o vídeo, você vai tentar programar a solução e se tiver muito difícil, na sequência eu dou algumas dicas. Então vamos agora com as dicas. Esse exercício não tem muito mistério. Você vai basicamente ler o sobrenome do pai numa variável do tipo cadeia, o sobrenome da mãe numa variável do tipo cadeia e o nome do filho numa variável do tipo cadeia, e depois você vai mostrar as três variáveis na ordem: nome do filho, sobrenome da mãe, sobrenome do pai. Para deixar isso absolutamente claro, vamos ver como é que é o fluxograma. Aqui reparem que a gente tem um início e um fim do fluxograma. Vamos aproximar um pouquinho aqui para ficar mais fácil de ver. Então aqui no início a gente vai perguntar o sobrenome do pai e vai ler o sobrenome do pai, sobrenome da mãe, vai ler o sobrenome da mãe, vai pedir o nome do filho e vai ler o nome do filho e vai mostrar o nome do filho, sobrenome da mãe e sobrenome do pai. Espero que com essas dicas tenha ficado mais fácil. E agora eu sugiro que você pause o vídeo novamente, tente programar a solução e se ainda estiver difícil, na sequência eu mostro o gabarito. Então vamos agora ao gabarito. Eu espero que você tenha conseguido. Se não conseguiu, não tem problema, você está aprendendo. E à medida que os exercícios vão passando, a gente vai ficando cada vez melhor. O gabarito desse exercício, basicamente, temos aqui a função início, temos a variável cadeia, sobrenome pai, a gente escreve sobrenome do pai, para perguntar ao usuário para digitar, a gente vai ler a variável sobrenome pai, declara a variável sobrenome mãe, solicita a digitação do sobrenome da mãe, lê o sobrenome da mãe na variável sobrenome mãe,
declara a variável nome filho, escreve para digitar o nome do filho, lê na variável nome filho, o nome do filho, e escreve nome do filho, vírgula, espaço, vírgula, sobrenome da mãe, vírgula, espaço, vírgula, sobrenome do pai. Vamos executar aqui. Nosso caso aqui é Souza, sobrenome do pai é Souza, sobrenome da mãe é Silva e o nome do filho é Pedro. E aí está o gabarito. E assim chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, clique em curtir, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Obrigado e até a próxima!